lembra de uma pessoa. Quem se lembra que pessoa é essa? Estevão, não é verdade? Que foi assim, irmão, a partir da morte de Estevão é que a igreja explodiu, não é verdade? Estava todo mundo numa boa, querendo estar junto com os discípulos ali, com os apóstolos, né, em Jerusalém, mas a missão de Deus qual era? Atos, vou ler para os irmãos aqui, Atos 1:8. Diz assim, irmãos, Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a missão, irmão, da igreja não era ficar em Jerusalém, né? Era expandir, vamos dizer assim, alargar o reino de Deus. E só poderia alargar o reino de Deus se houvesse evangelização em outros lugares, como aconteceu. Então, mas para que houvesse essa expansão, essa revolução, foi necessário alguém ser sacrificado. E quem foi sacrificado foi exatamente Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então, esse homem, a Bíblia relata, eu sei que foi falado na aula anterior, assim, era um homem cheio de fé, de graça, de sabedoria, do Espírito Santo e de poder. Irmãos, era uma pessoa padrão, não era? Já pensou se todos nós fôssemos igual a Estevão? Será que a nossa igreja estaria vazia? Será que nós já ganhamos muito mais pessoas para Jesus, não é verdade? Mas falta-nos, irmãos, é o poder de Deus na nossa vida. E para que eu consiga esse poder de Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar, irmãos, não é verdade? Precisamos buscar, orar mais, ler a Bíblia mais, estudar mais, jejuar. Hoje jejum nem se fala mais, não é verdade? Irmão, eu sou de uma época, não é que eu sou tão velho, não, eu tenho só 67. Então é o seguinte, quando eu me converti, a igreja era mobilizada a jejuar, não era? Os mais antiguinhos, assim, um pouquinho mais antigos, né? Era verdade, irmãos. Mas hoje não se fala mais, é coisa do passado, não muda nada, não precisa, eu já tenho o poder de Deus, porque Deus já nos deu, não precisa fazer mais nada. A ideia é essa, mas não, irmãos. O Velho Testamento e o Novo Testamento nos mostra de maneira bem clara que nós precisamos buscar a Deus. Quanto mais eu busco a Deus, né, mais eu tenho de Deus. É aquele interesse pelas coisas de Deus. Precisamos ter sede de Deus, sede. Nós não temos sede de água, não temos? Não é verdade? E quem já passou situação difícil, não tinha água para beber, como é desesperador. Quem já passou pelo exército já sabe um pedacinho o que significa isso. Ou então quem passou necessidade e às vezes morava longe, perto de um deserto. Então a falta de água é um negócio impressionante. Então a pessoa precisa ter sede de Deus, aquele desejo profundo por Deus. Aí sim ele vai ter uma experiência com Deus. E vai acontecer como aconteceu com Estevão, como aconteceu com os apóstolos, Filipe, que era um diácono, que às vezes uma pessoa fica pensando, só quem vai orar, só quem faz milagre, Deus só usa o pastor. Não, irmãos, Deus usa qualquer um que esteja à sua disposição, é isso? Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E Ele vai te usar, irmãos, através da cura, através de operações de maravilha, e a igreja vai mostrar para o mundo que existe um Deus que é verdadeiro e que é real. Agora de manhã eu vi uma irmã falando, voltou, ressuscitou. Então, ela falou assim, ela trouxe duas irmãs, duas jovens, duas senhoras aqui, adoraram o trabalho. Então, isso quebra barreira, irmãos, não é verdade? É que às vezes existem muitas barreiras lá fora, a igreja é isso ou aquilo. Mas quando chega aqui, eles sabem que nós somos seres humanos, normais, só que temos o Espírito de Deus dentro de nós, é a diferença, não é a mesma coisa, só que nós pertencemos à família de Deus. Então, graças a Deus por isso. Então, irmão, vamos buscar a Deus para que Deus opere através da nossa vida. Eu, às vezes, irmão, tenho muita vontade de ser usado, mas falta o quê? Eu tenho preguiça, às vezes, de buscar mais, de orar mais, de jejuar. Hoje eu queria jejuar de manhã, mas eu sinto com tanta fome. Verdade. Então, e a gente vai delegando, né, irmão? Deixa para depois. E quando a gente chega, pois, na meia idade, pode acreditar, irmãos, eu não tenho nem vergonha de dizer. Eu digo, meu Deus, eu poderia ter feito tanta coisa, irmãos, e não fiz.
Verdade. Só que não adianta chorar, murmurar, reclamar. Não, irmão, passou. Acordemos agora e vamos, a partir de agora, fazer alguma coisa. Amém, igreja? Então, vamos lá. Olha só, irmãos. Então, Estevão, ele enfrentou uma oposição muito grande, irmãos. Falsas acusações e, por fim, ele foi morto. Mas permaneceu firme na fé, na defesa do Evangelho. Estevão, um autêntico cristão destemido, irmãos. Na verdade, irmão, nada pode nos barrar, nada pode nos parar. Precisamos avançar, independente das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, porque todos nós teremos, é verdade? E temos. Mas nada disso pode nos abalar. Temos que caminhar de cabeça erguida. Estevão é um modelo para todo cristão, irmão. Serve de modelo para a igreja do Senhor, a igreja que sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, a partir da perseguição a Estevão e o seu martírio. Então a igreja começa a avançar somente a partir daquele momento, que começou uma perseguição implacável em Jerusalém. Então os discípulos começaram a sair dali. Mas um negócio interessante que a gente observa, que a Bíblia registra, é que na verdade os apóstolos não foram embora, irmãos, eles não fugiram. Eles ficaram em Jerusalém para quê? Para dar suporte. Porque quando o cabeça some, o subordinado vai tudo embora também, irmãos. Então eles permaneceram fiéis ali. E a gente vê que todos eles passaram por dificuldade e foram mortos, não é verdade? Mas eles permaneceram ali, quer dizer, dando, vamos dizer, sustentáculo a toda a igreja que estava subordinada a eles naquele momento. Então Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos para auxiliar os apóstolos. Foi o primeiro mártir da igreja, não se limitou a servir as mesas, quer dizer, o objetivo era esse. Quando os 7 diáconos foram escolhidos, o objetivo era, eles iriam servir as mesas e os apóstolos ficariam apenas na oração e na pregação da palavra. Essa era a missão dos apóstolos. Mas a gente observa, irmãos, que mesmo sendo diácono, então, isso é que a gente tem que entender. Filipe também era diácono, mas ele foi usado por Deus, não é verdade? Ele, olha, pregava o evangelho, curava os enfermos, por isso que tem alguns pregadores que dizem assim, a pregação tem que ser aos ouvidos e aos olhos, ou seja, as pessoas precisam ver as coisas acontecerem, e é verdade, irmãos. E a gente vê, por exemplo, a Assembleia de Deus, quando ela surgiu no Brasil, a gente viu a mobilização ou o rebuliço que ela causou no Brasil, porque chegou os milagres, o batismo com o Espírito Santo, renovação das pessoas, as pessoas ficavam cheias de Deus, queriam evangelizar, então as pessoas leigas, as simples, elas evangelizavam. E para evangelizar, irmão, não precisa muito conhecimento, não, é o básico. A maioria daqueles homens da igreja primitiva, irmão, não sabia nem ler, mas eles sabiam que Jesus nasceu, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou e que ele curava as enfermidades e libertava os endemoniados. Então a gente vê, era só isso. E essa mensagem era levada e as pessoas se convertiam. Mas eram pessoas também que oravam, sai em nome de Jesus, e as coisas aconteciam, irmãos. Porque eles eram cheios do poder de Deus. Nada mudou hoje, irmãos. Talvez mudou a nossa posição diante de Deus, mas naquele período, para hoje, nada mudou. A operação de Deus é a mesma. Agora, cada um de nós tem que buscar ao Senhor. E buscar de todo o coração. Porque senão vai chegar com 67 anos como eu e dizer, meu Deus, como eu poderia ter feito mais e não fiz. É verdade, irmãos. Só que o arrependimento não vai mudar nada. Tudo que as pessoas que você deixou de ganhar para Jesus, ou foram para o inferno, ou então de repente alguém ganhou. Mas as pessoas que conviveram comigo, a responsabilidade era minha. Quem convive contigo, a responsabilidade é tua. Então é assim que tem que agir. Pedir a Deus, Senhor, dá-me uma oportunidade, e Ele vai dar, irmãos. Eu vi um testemunho um dia desse, até me lembrei do Carlão, que o Carlão disse assim, eu não consigo ficar perto das pessoas sem falar. Eu queria ter esse sentimento. E é verdade, irmãos. É esse sentimento. Porque, irmão, nós precisamos desse. Um, dois, agora vai. A gente faz de evangelização, a gente vê que tudo começa a dar errado, irmão. Vamos lá, irmão. Mas, irmão, quando nós nos prontificamos assim, a buscar a Deus, a nossa vida muda, irmãos, não é verdade? Muda tudo, irmãos. Às vezes eu sinto saudade, a gente vive mais de saudade, irmãos. Às vezes não tenho coragem de fazer agora,
de saudade quando eu me converti ao primeiro amor, né? Você quer pregar para todo mundo, é hora fora de tempo, não interessa, você quer, dobra o joelho, ó, qualquer coisa que acontece de errado, glória a Deus, aleluia, Jesus. É assim, irmãos. Aí o passar do tempo chega, a frieza chega, né? O cansaço, a fadiga espiritual, aí não quer mais buscar Deus e quer que Deus opere, né? É só misericórdia mesmo. Vamos lá, irmão. Estevão não se limitou a servir as mesas, mas ele procurou ganhar almas, irmãos. Ele operou milagres, suas obras referendavam, ou seja, confirmavam sua vida. Falava e fazia, isso é que é interessante, irmão. Ele pregava e na prática acontecia aquilo que ele pregava. 1, 2, 3. Melhora esse sonho, por favor, irmão, dá um colorido, mas... Ele pregava aos ouvidos e aos olhos. Não havia abismo entre vida e trabalho. Então a vida dele, e vamos dizer assim, o que ele pregava e a vida dele não tinha assim diferença, irmãos. O estilo de vida dele estava pautado na palavra de Deus. Havia virtude de Deus em seus lábios. Aleluia. E essa é a nossa postura, irmão. Tem que ser assim. Então, olha só, irmão, imagine Jerusalém logo após a morte de Estevão. A história nos mostra que aquela cidade, ela fervilhava, irmão, em hostilidade, porque assim, era uma perseguição muito forte contra a igreja, irmãos. E eu vi uma frase, irmãos, rapidinho aqui, está aqui, encontrei. Eu achei muito interessante essa frase, esse pensamento aqui, ó. Fazer maravilhas entre os homens e ganhar a oposição dos inimigos da cruz. Quer dizer, quando eu estou nessa, vamos dizer, a minha vida, vamos dizer assim, quando eu me dedico exaustivamente a Deus, e Deus começa a operar através da minha vida, essa pessoa é amada pelo céu e odiada pelo inferno. Eu achei muito interessante, é verdade, irmãos. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais você verá, vamos dizer assim, a ferocidade, irmão, do poder das trevas. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: esse poder das trevas não tem mais poder sobre nossa vida, não é verdade, irmão? O diabo, ele não pode nos tocar, se nós estivermos vamos dizer assim, subjugados a Deus, ligados a Deus, querendo fazer a vontade de Deus. Irmãos, acreditemos, as lutas virão, mas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Então vejam bem, irmão, olha só, é que às vezes a gente lê a Bíblia e não consegue ver a contextualização da coisa, né, irmãos? Olha só, mas quando houve essa perseguição, entendamos, muitos servos de Deus foram obrigados a deixar para trás suas casas, suas famílias e costumes, não é verdade? Quando eu vejo, irmão, assim, eu já assisti alguns filmes da Segunda Guerra Mundial, a gente vê aquela separação dos filhos, dos pais, a maldade tão grande. Aquelas criancinhas entravam em um trem e os pais em outro trem, né? Cada um para um lugar. E já sabia, todo mundo já sabia que eles seriam incinerados. A ideia era essa, todo mundo sabia. Então, quando eu penso nisso, eu consigo até assim, ter empatia. Eu fico triste só em pensar. Você deixar seus filhinhos, tudo pequenininho, né? Numa direção e você vai em outra direção. E muitos nunca mais se encontraram, irmãos. Então a gente vê que sufoco para aqueles pais. Mas é assim mesmo. Então, eles abandonaram as casas, suas famílias e costumes. Humanamente falando, parecia o fim de um movimento. Isso vai acabar tudo. Que a perseguição era muito grande. Mas o interessante é que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela gera frutos. Às vezes a perseguição vem para isso, para a pessoa acordar, porque às vezes nós estamos dormindo, né, irmãos? As coisas estão acontecendo, está tudo em nossos olhos, mas não tem aquela perspicácia espiritual, aquela sensibilidade, e não vemos nada, é como se tudo estivesse normal, e na verdade não está normal. Então a dor da perda e o peso da perseguição poderiam ter silenciado a fé das pessoas, mas, irmão, não foi isso que aconteceu. E isso que é maravilhoso. Mas algo surpreendente acontece, em vez de recuarem, esses homens e mulheres seguem adiante. Por isso que eu digo, nada pode nos deter, irmãos. Nós temos que levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Aonde chegavam, partilhavam as boas novas. Onde se abrigavam, proclamavam a esperança. E assim é que tem que ser cada um de nós, irmãos.
Precisamos levar essa mensagem a todas as pessoas, tá bom? O que parecia ser derrota se tornou estratégia divina. A gente vê como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Quer dizer, do ponto de vista humano, meu Deus, agora acabou tudo, a igreja não cresce mais, todos nós vamos ser destruídos. Mas quanto mais a perseguição batia, mais o evangelho crescia. Isso é que é maravilhoso. Então o que parecia ser decreto se tornou estratégia divina, pois a palavra começou a transbordar. Ela foi além de Jerusalém, ela foi para a Judéia, foi para Samaria. Ou seja, chegou até Roma. E hoje a gente vê que está até os confins da terra, como a própria palavra de Cristo fala em Atos, a palavra de Cristo em Atos 1:8. E aqui a gente vê alcançar novas cidades, novos povos e corações. Ou seja, a igreja não está mais só em Jerusalém, né? Ela se expandiu. Não era mais só judeu, agora a igreja é repleta de gentios, né? De pessoas que na verdade não eram judeus. A promessa de Jesus em Atos 1:8, nós já lemos, estava se cumprindo. E o evangelho avança sem parar por terras gentias até Roma. Então, ela foi invadindo aquelas cidades mais próximas e depois as mais distantes. Deus foi iluminando aos servos de Deus para onde eles deveriam ir. E é maravilhoso como, assim, a igreja primitiva, irmão, ela vivia na dependência do Espírito Santo. Se nós vivêssemos na dependência do Espírito Santo, irmãos, obras maravilhosas e grandiosas nós faríamos, irmãos, porque Ele é grande, irmãos, Ele quer fazer grandes coisas em cada um de nós, através de nós, porque Ele vai usar quem? É a gente que Ele tem que usar, irmãos, é o seu povo, não é verdade? Ele usa quem Ele quiser, mas Ele, a priori, Ele usa o povo de Deus, o seu povo, o povo que faz parte da sua família. É isso que nós temos que, vamos dizer assim, já que Ele nos delegou essa missão, irmão, vamos cumprir. Ide por todo mundo. E o ide por todo mundo é você vai às cidades, a outros países, você pode ir, mas eu não consigo ir, eu não posso ir, não tenho chamada. Mas você pode orar por aqueles que estão indo. Você pode orar, ajudar financeiramente, vamos ajudar. Às vezes eu já tive experiência aqui mesmo uma vez, vamos ajudar um missionário. Foi um desastre, irmãos, quase ecológico. Verdade? Quase ninguém. Meu Deus. Mas é assim mesmo. Então, nesta lição 10ª, a expansão da igreja, vamos aprender que nem mesmo a perseguição pode impedir os planos eternos de Deus. Tudo se cumpre, irmãos. Às vezes Deus quer me usar e eu não dou bola para aquele plano que Ele tem comigo, Ele vai ter que usar alguém, Ele vai usar outro. Agora é lógico que Ele vai cobrar alguma coisa de mim, né? Porque eu não obedeci. Então nós precisamos primeiro saber qual é o plano de Deus para a minha vida. O que eu posso fazer para Deus agora? Então é importante nós temos essa sensibilidade, essa intimidade com Deus para saber qual é a minha missão na face da terra. O que eu tenho que fazer? Porque, irmão, se Deus tem uma missão contigo, tu tens que cumprir aquela. Se você, por exemplo, Deus diz, Reinaldo, coloca esse copo em cima dessa borracha. Aí eu pego esse copo e coloco em cima do microfone, aqui desse suporte. Eu cumpri a missão dele? Não cumpri. Talvez eu tenha feito uma coisa mais difícil. Eu fiz algo mais difícil, mas para Deus não tem sentido, porque a minha missão qual era? Só isso. Obedecer, irmãos. Então precisamos obedecer. E a Bíblia tem muitos mandados: visitar os órfãos, os orfanatos, os presidiários, as pessoas que precisam. Irmãos, são tantas missões e às vezes nós não cumprimos nenhuma. Não é verdade? Então precisamos. Temos que orar, Senhor, me desperta, toque a minha vida, toque meu coração, derrama o teu. Não posso nem pedir porque Ele já derramou o amor dele. Então que esse amor em meu coração faça com que eu haja, porque é fácil, porque Deus derramou o seu Espírito, o amor de Deus em nosso coração através de quem? Do Espírito Santo, não é verdade? Se o Espírito Santo está na tua vida, na minha vida, então eu já tenho um amor. Mas algo tem que acontecer, irmãos. Ou aquele toque fogo, o Senhor manda fogo dentro do meu coração para que eu saia explodindo pelo mundo, levando a mensagem. Ou seja, alguma coisa tem que acontecer. Porque senão, irmãos, é a mesmice. É dormir, levantar, tomar café, daqui a pouco almoço, jantar e volta. E o que tu tem feito para Deus, né? Nada. Não é verdade?
Então nós precisamos, irmãos, buscar a Deus enquanto a gente pode. Eu estou vendo aqui que tem que ter vigília nessa igreja, né? Fecha tudo, né, irmão? Fecha aí. E deixa o poder de Deus. É verdade, irmãos. Como é bom assim a gente ver Deus operando, os irmãos chorando. Ontem mesmo a gente vê aqui o trabalho, que foi uma bênção, né, irmão? As pessoas se emocionando pelo trabalho, os louvores, a mensagem, o clima espiritual. Irmão, é diferente, irmãos. E é isso que nós temos que tentar buscar. Senhor, toca fogo nessa igreja, que saia daqui pessoas cheias do poder de Deus e comece a evangelizar, que saia feita loucos aí por fora levando a mensagem. Encontrou, dá um folheto, fala alguma coisa, faz alguma coisa, irmãos. Porque o mundo precisa, irmãos. O mundo precisa da palavra de Deus, irmãos. A tristeza predomina. Não é verdade, irmãos? Aí fora. Então vamos orar. Nem mesmo a perseguição, irmão, pode impedir os planos de Deus. Pelo contrário, Ele transforma a dor em oportunidade, a dispersão em missão, fazendo da igreja uma voz viva em todo lugar, irmãos. Olha, uma voz viva em todo lugar. E Ele só tem nós, vamos dizer assim, Deus só tem cada um de nós para cumprir essa missão. E nós precisamos acordar para essa realidade, irmãos. Ele enviou seu Filho amado para sofrer na cruz do Calvário, sofreu, morreu, ressuscitou. Ele agora diz: ide por todo o mundo. Então vamos cumprir, vamos obedecer. E é exatamente isso que vemos registrado em nosso texto áureo, irmão, quando Lucas descreve o que aqueles cristãos fizeram, mesmo em meio à perseguição. Eu vou ler agora, Atos 8, 4, 5. Diz assim, ó: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. É isso, irmãos. Olha só, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Então a gente vê que esses homens, irmãos, eles viviam o Evangelho. O maior sonho, o maior plano, o maior objetivo da vida de cada servo daqueles que tinham naquela época era levar o Evangelho às pessoas com que eles conviviam. Irmãos, só um parênteses aqui rapidamente. Vamos cortar um pouco. O bom é que ela aceitou Jesus. Então, continuando, irmãos. Então, esse versículo aqui, ó, o 4 e o 5, irmãos, esse versículo é o pano de fundo de toda a lição. Exatamente, de toda a lição.
Primeiro tópico aqui, a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada, por conta da perseguição que foi movida contra Estevão. Então a gente observa, irmão, que Estevão, Pai do Senhor, minha irmã, nem vi a senhora ontem, tá? Eu ia lhe dar um abraço, mas depois eu lhe dou. Vamos lá, irmãos. Então, assim, ó, a perseguição, irmão, contra Estevão foi muito grande. Mas a igreja, ela não se intimidou, ela não fugiu, ela não dividiu, mas ela se uniu. Porque é assim, irmãos, quando a igreja é perseguida, ela tem que se unir, buscar junto. É a oração conjunta. Irmão, a oração, ela fortalece muito uns aos outros, não é verdade? E a igreja primitiva, está bem claro, ela orava mesmo, ela pregava e orava. A igreja de 40 anos atrás também era assim. E muitas igrejas hoje, assim, tem bastante oração no dia a dia, se juntam e oram, e Deus se manifesta, Deus cura e vai fazendo a obra de Deus, né? Então os cristãos foram dispersos pelas terras Judeia e Samaria. A presença dos apóstolos em Jerusalém foi um marco de resistência e ânimo aos dispersos e discípulos, que eram sumariamente encarcerados, irmãos. Nem julgamento eles passavam. É igual, parecido com hoje, né? Quer dizer, a pessoa simplesmente diz que o cara é criminoso e está tudo bem, bota lá e prende logo. A mesma coisa naquele tempo. Quer dizer, os cristãos, porque defendiam o evangelho, defendiam Cristo, pregavam o evangelho, e não, rapidamente pega e prende esse caboclo lá, ou essa cabocla. Prendia, acabou, sumariamente, quer dizer, não tinha julgamento, não tinha nada. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, não fugiram. O líder não pode fugir, irmãos. Se quer ver uma tropa, se uma tropa estiver no combate, irmãos, se um soldado começar a recuar, fugir, pode acreditar, vai ser um bando, é um atrás do outro fugindo. Por isso que às vezes, cara, eu já vi casos, essa história, que aquele que está fugindo, o covarde que está fugindo, ele é limitado, porque senão todo o batalhão vai embora. Então nós temos que tomar cuidado. Nós somos exemplos, né? Cada um de nós aqui é exemplo, aonde nós estivermos. Nós temos que ser sustentáculo da nossa família, da nossa parentela. Eles têm que ouvir o evangelho através do nosso estilo de vida, através do nosso falar. Irmão, como eu gosto quando alguém, vamos ouvir agora o Reinaldo aqui e tal, orar pelo aniversariante. Eu já mostro o plano da salvação ali mesmo, na hora. Mostro ali. É uma oportunidade, às vezes tem pessoas ali que nunca vão ouvir, né? Mas aí você chega, diz assim, de uma maneira bem tranquila, eu te apresento o plano da salvação, e a pessoa ouviu que Jesus é verdadeiro, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscitou, que ele deu a nova vida. Ou seja, aquela pessoa ouviu. Se ele não quiser aceitar depois, tudo bem, o problema é dele, mas eu fiz a minha parte e nós temos que fazer. E outro detalhe importante, dever do bom pastor é dar sua vida em defesa das ovelhas atacadas por lobos. Então a nossa missão é essa. Precisamos, irmãos, evangelizar, ganhar as pessoas para Jesus e defender o evangelho. A igreja, mesmo perseguida, permaneceu forte e unida. Atos 1:8, nós já lemos, Jesus disse que a igreja precisa testemunhar, ir além da fronteira. Esse é um detalhe. O martírio de Estevão, a perseguição desembocou, irmão, na dispersão, e a dispersão redundou na evangelização. Talvez, se não houvesse a morte de Estevão, muitas coisas não teriam acontecido, mas a partir daquele momento, daquele marco, a igreja começou a avançar, irmãos, e foi um verdadeiro, vamos dizer assim, uma verdadeira invasão aos lugares que, na verdade, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Do ponto de vista humano, a morte de Estevão foi um dia tenebroso, assustador, horroroso para os crentes, mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual, irmãos, né? Ali começou tudo, irmãos. Quando a igreja alargou suas fronteiras em direção aos confins da terra, ali foi o brado de guerra, irmãos. Mataram Estevão, mas agora nós vamos partir para o ataque. E partiram para o ataque, evangelizando, levando a mensagem, e Deus começou a operar. Eles pregavam, Deus tocava nos corações, as pessoas se convertiam, enfermos, eles oravam e Deus curava, pessoas endemoniadas, ele expulsava e aqueles demônios saíam. Mas eu acho interessante, quando eu estava lendo, irmão, eu achei interessante aqui que nem todas as pessoas que estavam com demônios eram libertas. É interessante, né? Quer dizer, aqueles homens cheios do poder de Deus, eles expulsavam de uma maneira geral, mas a Bíblia diz que não eram que todos foram libertos.
Quais são os segredos, os mistérios de Deus, né, irmão? Sim, ele foi o supervisionador do massacre ali, né, daquela operação, é verdade. Mas a gente vê que depois o que Deus fez, né, irmãos? A grande misericórdia dele, que o que ele merecia? Era condenação eterna, destruição eterna, mas ele foi lá, o próprio Cristo se manifestou para ele, não foi ninguém que pregou, foi o próprio Cristo que se manifestou, e ele se converteu, e a gente viu a grande obra que ele fez, e a grande quantidade de escrito que ele deixou, não é verdade? É assim que Deus faz, irmãos, e cada um de nós tem a nossa história, irmão. Não é que, ele fez tudo aquilo, ele era pior do que eu, não, ou pior do que qualquer irmão, não. Essa é a situação do ser humano, distanciado de Deus, é cego, ele não consegue entender os mistérios de Deus, é como a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Então é assim mesmo, mas nós temos que agradecer a Deus, porque Ele abriu a nossa mente, irmãos, né? Ele abriu o nosso coração, e nós chegamos ao conhecimento do Senhor, pela misericórdia dEle. Então nós precisamos agradecer a Deus, e levar essa mensagem avante, irmãos. Ela não pode ficar conosco, nós temos que levar avante. Em Atos 8:2, diz assim, irmãos: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. E o 3 diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere, né? Então, aqui fala dos homens piedosos. Os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ou seja, as pessoas, irmãos, começaram a chorar, a se lamentar, e era um luto muito grande que existia, porque aquele homem era um homem usado por Deus naquela cidade. Então todos os servos de Deus conheciam, tanto os cristãos como as pessoas de fora. Eles sabiam daquilo que ele, usado por Deus, fez. Então houve uma comoção muito grande. Lucas nos informa que esse foi feito por varões piedosos, ou seja, pessoas, irmãos, que, vamos dizer assim, eles tinham um coração, era um coração compassivo, eles sentiam compaixão pelas pessoas. Isso é piedoso. Então nós precisamos ter esse mesmo sentimento, irmãos. É uma empatia pelas pessoas que estão sofrendo. E quando eu digo essa empatia, não é só o cara, eu sinto por ela estar sofrendo, mas esse sentimento, ele tem que nos levar a agir, a fazer, é colocar a mão no arado. Então, às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, vamos lá, vamos ajudar. Esse compassivo é nesse sentido. Precisamos agir, porque às vezes eu choro de tristeza, porque eu vejo pessoas indo para o inferno. Mas o que eu estou fazendo para tentar arrebatar aquelas pessoas do caminho errado? Nada, então eu não tenho empatia nenhuma. Meu choro é igual a pessoa que peca e começa a chorar, mas não se arrepende. É a mesma coisa, né? Precisamos nos arrepender. Então, eu vou ter empatia pelas pessoas, porque eu preciso agir. O que essa pessoa precisa para ser salvo? Preciso ouvir o evangelho. Eu tenho pregado? Não, então eu preciso pregar. É nesse contexto. Aí tem, terceiro tópico, mas não desesperada. Nós estamos falando da igreja que ela não foi assim, desagregada, ela não dividiu, ela não fracionou, né? A ideia é essa. Então aqui, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele, lágrimas foram derramadas. É fato também que a igreja não se mostrou desesperada, desmotivada e nem devorada pela tristeza. Porque muitas vezes, irmão, a pessoa assim, ela, vamos dizer assim, ela é inundada de tanta tristeza que ela desiste de fazer as coisas, não é verdade? E não pode ser assim. Na nossa vida cristã, irmão, tudo o que acontece em nossa vida, ela tem que nos impulsionar ao encontro do Senhor. Aconteceu alguma coisa triste, o que é que eu tenho que fazer? Buscar a Deus, para que Ele traga de volta ao meu coração a quietude, a paz, a alegria. Não é verdade, irmãos? Porque às vezes nós estamos angustiados, estamos tristonhos, mas Deus pode derramar o bálsamo da alegria em nossa vida, e nossa vida muda, no mesmo instante, irmãos. Quando eu vou em alguns velórios, quando eu participo, né, a gente vê a diferença, irmão, daqueles que têm Jesus, da família, né? Os outros, é um desespero daqueles que não têm, porque não sabem quando a pessoa foi. Mas nós temos uma
uma esperança viva, que toda pessoa que aceitou Jesus, que pediu perdão dos seus pecados, que crê verdadeiramente que Cristo morreu e ressuscitou, essa pessoa tem a vida eterna. Então, nosso parente, quando parte para a eternidade, nesse contexto, a gente chora de tristeza, mas nós sentimos também alegria, porque aquele sofrimento acabou, e agora ele está na presença de Deus. Isso é que é maravilhoso. Essa é a diferença dos incrédulos para os cristãos verdadeiros. Saber que aquela pessoa está com Deus, e que um dia nós iremos nos encontrar lá. Isso é que é maravilhoso, irmãos, não é verdade? Por isso, irmão, cuidemos de fazer a vontade de Deus, cuidemos de pregar a palavra, não esqueçamos. É através do evangelho, da pregação, que as pessoas são salvas. A nossa parentela precisa ser salva, irmãos. Eita, caboquinho que fala, hein? Mas irmãos, preciso falar, para não chegar na hora e dizer, eu poderia ter feito. Irmão, já não tem mais jeito, já está do outro lado. Vamos lá, irmãos. Então, a morte de Estevão não calou nem impediu da igreja manter-se entusiasmada, não, para avançar no testemunho de Cristo. Eles permaneceram, foi cheio de fé, irmão, de ousadia. Porque, irmãos, como é bom a gente assim, ter convicção, né, certeza que nós servimos a um Deus vivo. Irmãos, quando você impõe a mão numa pessoa e ora, ela fica curada, você, meu Deus, é verdade, né? Até o incrédulo olha assim, como é que pode um negócio desse? O primeiro milagre, irmão, que eu vi na minha vida, logo que eu me converti, assim, mais de família, né? Foi quando o meu filho mais velho, Felipe, ele tinha uma hérnia umbilical, irmão, alta assim, ó. Um presbítero chegou, botou a mão, orou, irmão, que sumiu. É assim que esse é o nosso Deus, irmãos. 1, 2, senão eu vou pregar sem microfone. Então, irmãos, olha só, então esse é o nosso Deus, é um Deus vivo, verdadeiro, que faz, irmão. Agora ele faz através de quem? De cada um de nós, né? Se eu ficar assim, não vai fazer nada. Agora, se eu abrir meu coração, deixar ele operar, buscar a Deus, Senhor, eu quero ver milagre na tua casa, eu quero orar e ver as pessoas sendo curadas, eu quero orar e ver as pessoas ser libertas do poder das trevas. Irmãos, a nossa missão é essa, a nossa missão na terra é essa. Aí diz assim também, irmão, a igreja, segundo tópico, a igreja que evangeliza, a evangelização centrada na palavra. Atos 8:4, diz assim, ó, nós já lemos, vou repetir, enquanto isso os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então a gente vê, irmão, lemos que enquanto isso os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, irmãos, ou seja, cheia da presença divina. Eu gosto de fazer a comparação do ferro com o ímã, irmãos. Se a gente coloca um ferro perto do ímã, ele vai ficar imantado. Então, como é bom nós estarmos na presença do nosso Deus. Quanto mais buscarmos a Deus, mais, vamos dizer assim, a presença de Deus vai ser real na nossa vida, na tua vida, irmãos, na minha vida. Mais real, mais verdadeira. As pessoas vão começar a te olhar com outros olhos. E é verdade, irmãos. Há um brilho nas pessoas que buscam mais a Deus. Porque a Bíblia é bem clara. O resplendor da glória de Deus se manifesta através da nossa vida, irmãos. Dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso semblante. E é isso que tem que ser. As pessoas têm que olhar para nós e ver realmente é algo diferente. E ele se interessa, por que tu brilhas tanto? É assim, irmãos. Porque teu estilo de vida é diferente. Porque mesmo diante da morte tu estás sorrindo, tu estás feliz. A pergunta tem que ser essa. E você pode dizer, porque eu creio num Cristo que vive e reina eternamente. É assim que tem que ser. Mostra para aquela pessoa. Porque às vezes eles conhecem o Cristo morto. O Cristo está crucificado. Nós não conhecemos esse Cristo. Nós conhecemos o Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou e hoje está na presença de Deus e em nosso meio. Isso é que interessa, irmãos. Tá bom? Então, cheio da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. A igreja de Jerusalém era focada na palavra, irmãos. Eles não pregavam, irmão, porque hoje em dia é tanta abobrinha que as pessoas pregam, tantas coisas, porque as pessoas querem viver de experiência, irmãos.
de sentimento. Sentimento passa, irmãos. Acredita. Às vezes tem um sentimento de dizer, eu amo fulano de tal, daqui a pouco aquele vai esvanecendo, daqui a pouco, cadê o sentimento? Sumiu. O crente vive por sentimento? Não, ele vive pela fé na palavra. Agora a misericórdia de Deus é muito grande que o nosso sentimento, ele ativa também, ele atiça. E a gente às vezes percebe, sente a presença de Deus, isso é maravilhoso. Mas porque a Bíblia nos diz que Deus está em nossas vidas através do Espírito Santo, eu creio, e a gente vê a manifestação desse Espírito em nossas vidas. A sua fidelidade, aqui fala da igreja, a fidelidade da igreja, então a mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Irmãos, Cristo mudou? Não. Então creiamos no poder de Deus. Tudo isso, as conversões vão acontecer, milagres vão acontecer e libertações também vão acontecer. Agora, depende de cada um de nós. Cada um tem que ser um instrumento de Deus, né, irmãos? Instrumento usado por Deus. Não sejamos um instrumento cego. Não, irmãos. Deus quer usar um instrumento afiado. Então vamos buscar a Deus. Vamos ter mais intimidade com esse Deus. Evangelize com êxito. Como é que eu consigo evangelizar com êxito? Primeiro ponto, irmão, é vivendo pelo poder do Espírito Santo. Segundo, centrando a minha vida na Bíblia. São duas coisas básicas. Eu preciso ter o poder de Deus, o poder do Espírito Santo se movendo dentro da minha vida. E agora eu preciso conhecer a palavra. Porque, irmãos, às vezes a gente vê manifestação em algumas igrejas, não é criticar nenhuma igreja, né? em alguns movimentos, vamos dizer assim, que você observa, é para glorificar a Deus, aquele ato. A gente tem que entender isso. Todas as coisas que nós fizermos tem que ser para glorificar a Deus. Eu estou glorificando através... ótimo. Se não estou, tem algo errado. Então nós precisamos ter sensibilidade, irmãos, perspicácia espiritual, irmãos. Deus não deixa seu povo ser confundido. Irmão, Deus não deixa seu povo ser confundido. Não deixa, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai em ondas. Você tem que olhar, analisar, ver na Bíblia e pedir orientação. Deus, Senhor, me ajuda. Para não participar de movimentos que estão distanciando o povo de Deus. Segundo tópico, a evangelização tem que estar centrada em Cristo. Em Atos 8:5, diz assim, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Então, Filipe pregava a mensagem da cruz. Filipe, o centro da sua pregação era Cristo, e é assim que tem que ser. A evangelização precisa ser focada em Jesus. É a mensagem da cruz que transforma vidas, irmãos. Trazendo cura, libertação e salvação. Façamos a obra de Deus priorizando nossa ação no poder do Espírito e na palavra. Às vezes, irmãos, as pessoas começam a criar estratégias, né, mirabolantes para que as pessoas aceitem Jesus. Mas não precisa disso, irmãos. O que precisa é nós sermos cheios do Espírito Santo e conhecimento da Bíblia Sagrada. Só isso, nada mais. Não precisa gritar, berrar, nada, irmão. Pular. É a mensagem, é a Bíblia, que a Bíblia é pregada, entra no coração, o Espírito Santo vem e faz a obra, porque é Ele que faz a obra. Agora, se nós buscarmos, nós seremos usados por este Deus. Terceiro tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. Isso aqui é uma coisa interessante, irmão. O suporte da igreja. Atos 8:14 diz assim, irmãos. Diz assim, então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, aqui fala de suporte, ajuda. Então, na hora que o apóstolo percebeu que o evangelho tinha chegado em Samaria, e depois a gente vê em outros lugares, eles começaram a dar suporte aos missionários que estavam trabalhando. Então a igreja precisa dar suporte às pessoas que estão trabalhando. E às vezes as pessoas esquecem, né, irmãos? Envia missionários e muitas vezes, por motivos diversos, não manda mais o sustento para aquele missionário. Então nós precisamos ajudar os missionários. Então essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dá suporte.
e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Ao enviar missionários, é necessário dar-lhe suporte na missão que realizam. A igreja que discipula, tópico 3, tópico 2. Lucas mostra em Atos 8,15 que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por isso para que recebesse o Espírito Santo. Então, irmãos, antigamente, não muito tempo atrás, vamos dizer assim, a igreja clamava pelo batismo com o Espírito Santo. Ela não era, irmãos, né? Então, né, a igreja orava, chamava à frente e Deus batizava. E o fogo ia se ampliando dentro da igreja, os irmãos iam se enchendo do poder de Deus, e a gente via línguas estranhas, a operação do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Visões, revelações. Então nós precisamos voltar àquele tempo, irmãos. Se cada um de nós buscarmos a Deus, a gente verá como a igreja vai mudando, vai mudar, como a igreja muda, porque o poder de Deus se manifesta na vida de cada um, e o fogo de Deus vai se espalhando. Isso é muito importante, a gente ter essa sensibilidade, ou essa convicção, que Deus quer fazer uma obra muito maior, não a mesmice, porque o nosso Deus é poderoso, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser, não é verdade? Então vamos buscar Deus juntos, irmãos, e nós veremos a mudança. Pois não, irmão? Verdade. Então a gente vê, irmãos, então a gente vê a necessidade que tem de nós levarmos a mensagem. Só dois exemplos bem claros. Então é importante, irmão, que a gente aproveite as oportunidades, não é verdade? Porque eu já vi vários assim, testemunhos exatamente sobre a pessoa prega, a pessoa, hoje eu ia tirar minha vida, não é verdade? Então nós estamos aqui para levar a mensagem da palavra de Deus aos corações que estão aí, dependendo de uma palavra, não é verdade? E o mais importante, por que eu digo que é importante orar, buscar Deus e estar em sintonia? Para que Deus te dê a palavra que aquele coração precisa. Foi o que Deus usou ela, para a médica lá, a palavra que ela estava precisando, foi a mensagem que ela levou. Aí a gente vê a operação de Deus. Obrigado, irmão. Vamos continuar, irmãos. Então fazia parte, olha só, irmãos, fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia, eles ensinavam a palavra sobre a conversão, havia o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Então é importante, irmão, a gente buscar o batismo com o Espírito Santo, o enchimento de poder, para que quando a gente pregar, algo aconteça, e é isso que Deus quer. Então, terceiro tópico, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto, irmãos. É preciso
ser revestido de poder. Filipe pregou a Cristo, realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, o apóstolo Pedro, olha só, irmão, já estou finalizando, foram enviados para receber o Espírito Santo. Ou seja, Filipe tinha feito tudo. Ele pregou a palavra, muitas pessoas se converteram, ele orou pelas pessoas, as pessoas foram curadas, mas faltava algo, que era exatamente ser cheio do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, completando o discipulado desses novos crentes. Essa visão de conversão cristã permanece, irmãos. Ela está meio apagada, mas ela precisa voltar. Nós precisamos orar para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, ser renovado, falar em novas línguas. Deus dá visões, revelações, profecias. Irmão, Deus quer usar. Por que que Deus usa nos lugares e outros não? É liberdade. Irmãos, o agir de Deus, de uma maneira geral, depende do que eu crer. É assim que acontece. É pela fé que nós vivemos. Se eu não creio, tá bom, você vai viver com o seu não crer. Agora, se você crê, milagres Deus pode fazer. Amém, irmãos? Concluindo, irmãos, o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso aconteceu porque a mensagem cristã tinha foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. A mensagem era essa. Sem Cristo e sem Bíblia não há evangelho. Para evangelizar, enfatize a palavra, o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, irmãos. Então, nós precisamos, irmão, tomar uma decisão. É buscar a Deus enquanto se pode achar, como a Bíblia diz. É buscar o Senhor para que a gente possa ser, cada um de nós, instrumento de Deus. Olhemos para nossas famílias, nossa parentela. Quantas pessoas, irmão, não tem nem ideia quem é Jesus. Não é verdade? Eu não estou falando do Jesus histórico. Até quando eu fiz meu segundo, antigamente, o científico, né? Quem é do meu tempo sabe o que eu estou falando? Científico, irmão. Então, lá a gente estudou história, aí você viu lá o cristianismo, né? O cara estuda Roma, tá, influência. Então, não. Às vezes a pessoa nem esse Cristo conhece. E bom é que a gente conheça o Cristo que a Bíblia fala, o Cristo verdadeiro, não é verdade? Então nós precisamos conhecer, fazendo o quê? Estudando a palavra de Deus, irmãos. E vamos juntos, caminhando pelas ruas. Vamos, irmãos. Eu tenho muita vontade de chegar àquela praça ali, irmãos. Ah, então aqui, ó, que bênção. Sim. Ah, não, lógico, é verdade. É verdade. Não, vamos ver isso aí direitinho. Inclusive, a edificação é impressionante para aqueles que participam. Vesco, né? A pessoa vê as coisas acontecer, não é verdade? É uma maravilha. Vamos colocar de pé. Ajuda aí o guerreiro. Meus irmãos, acordemos enquanto é tempo. Eu sempre falo que um dia a idade chega, um dia a doença chega. Aí a pessoa diz, se eu pudesse hoje evangelizar, se eu pudesse hoje passear, se eu pudesse, acabou a tua oportunidade, acabou a minha oportunidade, passou.